Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que é um profissional do desenvolvimento humano, um terapeuta, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, todos os profissionais que trabalham com ajuda e com desenvolvimento humano. Eu sou o professor Jailson Pinheiro e estou há mais de 2 décadas buscando desenvolver profissionais alicerçados no conhecimento das neurociências, do mundo sistêmico e de toda a estrutura de ciência que vemos construindo ao longo de muitas décadas. Estou aqui para falarmos sobre a metodologia que desenvolvi sobre análise emocional de desenhos e como isto pode se transformar numa ferramenta extraordinária para você, que é um profissional da ajuda. O que nós faremos aqui é compreender a potencialidade de como o sistema nervoso nos revela informações a todo momento. E nós acabamos por ignorar muitos desses sinais. É interessante porque algumas pessoas me perguntam no início como pode um simples desenho, um simples rabisco revelar alguma informação sobre nós. E o que eu explico cientificamente é que nenhum comportamento existe sem intenção. Ou seja, por trás de tudo aquilo que nós fazemos, que nós praticamos, existe uma intenção. E que, na maioria das vezes, esta intenção, obviamente, ela não está em nossa consciência. Nós praticamos um comportamento que está alicerçado nas memórias que carregamos desde a nossa vida intrauterina, perpassando pela nossa infância, adolescência, vida adulta. E quando colocamos esse comportamento em ação, estamos resgatando essas informações que são, obviamente, inconscientes para todos nós. Porém, quando nós começamos a entender e a valorizar aquilo que o sistema nervoso traz como sinal, como informação, começamos a olhar com cuidado e percebemos que ele está tentando se comunicar de alguma forma. É um grande engano para nós acreditar que a única linguagem que vale, a única linguagem mais assertiva é a linguagem oral, verbal. Isso é uma limitação enorme. A linguagem verbal, oral, foi exatamente a última a ser desenvolvida por nós humanos, o que significa que ela é extremamente falha, limitada e principalmente manipulável. Há outras formas de linguagem que carregam informações muito mais brutais, primitivas, enraizadas em nosso subconsciente, que nós colocamos em prática a todo momento. O que nós não sabemos é como observar isso. A metodologia de análise emocional de desenhos visa exatamente capacitar você, que está aí do outro lado, a aprender a enxergar nos rabiscos, nas cores, na intensidade, no papel, todas as informações que aquele sistema nervoso do seu cliente está buscando externalizar, colocar para fora. E que muitas vezes, repito, nós fazemos o quê? Nós ignoramos. Jogamos fora uma informação extraordinária sem que tenhamos a oportunidade de utilizar isso a nosso favor. Então, o que é que nós temos aqui? Aprender como usar a interpretação de desenho como uma estratégia dentro de terapia. E terapia aqui eu chamo exatamente a intervenção psicoterapêutica, mas também qualquer intervenção que tenha como objetivo ajudar e desenvolver uma pessoa. Então, você pode ser um professor, você pode ser um psicopedagogo, um psicopedagogo, pode ser um terapeuta de fato que está ali buscando desenvolver o seu cliente. O que é que nós começamos a entender? Se o sistema nervoso está a todo momento nos entregando informações, sinais, então nós estamos desperdiçando tudo isso. É interessantíssimo quando eu converso com terapeutas e informações que realizo, e muitos dizem o seguinte: não, Jailson, é porque eu tive um cliente que ele chegou e não falou, ele não quis falar, ou então tinha alguma limitação da fala. E o pior, eu escuto de terapeutas a seguinte afirmação equivocada: o cliente veio para a terapia, Jailson, mas ele não quis se permitir em falar. E eu pergunto a esse terapeuta, e daí, o que você fez? Não, não tinha o que fazer, Jailson, porque ele não queria falar, ele não queria se comunicar. Olha que limitação esse terapeuta está praticando em sua prática terapêutica. Esse terapeuta talvez tenha aprendido de forma equivocada que a obrigação do cliente se comunicar da forma que ele, terapeuta, compreenda. Consegue perceber isso como é profundo? Estamos muitas vezes limitando a nossa atuação como terapeuta porque estamos esperando que o cliente entregue, traga tudo pronto para nós da forma que nós aprendemos. Então,
Sinto muito em dizer para alguns aqui que estamos acompanhando o seguinte: talvez seja você, seja eu de alguma forma, que não estejamos ainda preparados para captar, compreender e assimilar o tipo de comunicação que aquele sistema nervoso do meu cliente está buscando praticar. O que significa que não será apenas através das palavras que aquele sistema nervoso vai se comunicar. Então, se você possui uma metodologia terapêutica de aplicabilidade que se fundamenta 100% na fala, sinto te informar. Você está praticando algo extremamente limitado do ponto de vista da potencialidade do sistema nervoso. Por quê? Se eu acredito que só através da fala eu vou ajudar uma pessoa, o que vamos fazer então com os clientes atípicos que não conseguem verbalizar? Os surdos, os mudos, essas pessoas não têm problemas psíquicos, não têm problemas emocionais, não precisam da nossa ajuda? Como é que vamos nos comunicar? Então você vai exigir que essa pessoa que não fala, fale somente para que você consiga ajudá-la? Percebe como a gente começa a entender que falar de terapia é algo muito mais profundo do que simplesmente possuir a metodologia e que muitas vezes acreditamos que essa metodologia vai salvar todo mundo, né? Assim, vai salvar o mundo inteiro. E por que eu estou te dizendo isso, meu amigo e minha amiga? Eu já passei por esse lugar. Eu já estive lá 24 anos atrás, ao acreditar que uma única abordagem que eu tinha ia salvar toda a humanidade. Com a minha boa vontade, e eu creio que você também tem muita boa vontade em querer ajudar as pessoas, mas veja, boa vontade só é metade do caminho do processo da ajuda. Precisamos entender que é preciso entregar ferramentas e se comunicar da forma que aquele sistema nervoso esteja à minha frente. Então, a primeira informação que eu gostaria de trazer para aqui na nossa conversa é exatamente essa. Desperdiçamos inúmeros sinais, inúmeras informações que o sistema nervoso do nosso cliente traz para um set terapêutico. E o pior, muitos de nós, no final, ainda falam o seguinte: ele não falou nada, ele não se comunicou, ele não trouxe nenhuma informação, ele não quis interagir, ele não se permitiu. Este é o lugar de equívoco. Nós é que precisamos saber diversas ferramentas, diversas metodologias para saber chegar até este cliente. Avançando, na minha formação em análise, interpretação de desenho, é pré-requisito básico, inicial, você assistir a um filme que, se você é um psicoterapeuta, obviamente já o conhece a história da terapeuta e psiquiatra Nise da Silveira. Extraordinária. Ela trouxe para o Brasil uma concepção de cuidado psiquiátrico diferente e foi ela quem inseriu no Brasil exatamente a arte como metodologia terapêutica e principalmente o desenho. Então lá você vai entender o potencial que os desenhos possuem para o processo terapêutico. E lá ela tem uma frase extraordinária que eu trago aqui para você, na qual ela diz o seguinte: esses pacientes que não se comunicam verbalmente porque não querem comunicar, eles querem se expressar de outra forma, ou porque não possuem de fato estrutura que possibilite a fala. Olha o que ela diz aqui. Eles só aprenderam a se comunicar de formas diferentes. Então, você, meu amigo e minha amiga, mais uma vez, como terapeuta, precisamos entender que talvez o cliente que esteja à minha frente, esse sistema nervoso, que passou por inúmeros impactos emocionais, ele aprendeu ou decidiu se comunicar de uma forma que talvez não seja a forma que eu melhor compreenda, mas que eu, como profissional da ajuda, eu preciso saber, pelo menos, entender o que esse sistema nervoso quer enviar para mim. E o desenho é uma ferramenta extraordinária que vamos aprender. Já falei o seguinte: não existe comportamento sem necessidade. Grava essa frase. Porque dentro de um set terapêutico, isso é essencial compreender. Eu explico no curso toda a fundamentação neurocientífica e lá também eu explico o seguinte: o sistema nervoso que evoluiu bilhões de anos para chegar a isso que nós temos hoje, ele desenvolveu algumas leis, uma delas é a lei da economia da energia. Então, o que significa? Você vai aprender comigo na formação que todo comportamento exige muita energia. Ora, se o comportamento exige energia e o sistema nervoso tem como prioridade economizar energia, agora começamos a compreender o seguinte: esse sistema nervoso não vai praticar um comportamento gastando energia sem que haja o quê? Um motivo, uma necessidade. Então, olha que interessante. Quando um ser humano rabisca, escreve
ou desenha, esse não é um comportamento aleatório. É um comportamento fundamentado em uma necessidade. E esse comportamento, que é fundamentado em necessidade, traz informações. E é isso que precisamos aprender, e é isso que eu ensino os terapeutas a compreenderem no análise do desenho. Mais ainda, quando a gente começa a entender que o rabisco, um desenho que um adulto ou uma criança faz, não importa, esse desenho é uma linguagem. Quando eu externalizo isso através do desenho, eu estou externalizando a minha estrutura cognitiva, como ela está organizada ou desorganizada. Então, é por isso que é possível olhar para o desenho de uma criança e entender que essa criança está submetida a questões emocionais delicadas, a abuso, a violências, ao medo, à tristeza, assim como o adulto. Podemos, através do desenho do adulto, entender se ele está vivendo uma vida fluida, ou equivocada, ou impactada, ou completamente desnorteada. Por que, Jailson? Porque no desenho se expressa ali uma forma de linguagem, e a linguagem revela a estrutura cognitiva de todos nós. Você aprenderá na formação comigo a obter uma estratégia de analisar cada desenho. Você vai aprender, por exemplo, que inicialmente a gente começa a observar se há conflitos entre os elementos do desenho que está sendo externalizado por esse cliente. Quanto mais informações você observar, anotar sobre esse desenho, mais informações você começa a entender sobre a estrutura psíquica deste cliente. E isto é fundamental para que você tenha uma análise de desenho muito mais abrangente e menos cartesiana, que inclusive eu posso dizer que esse é um grande diferencial da nossa formação. O primeiro contato que eu tive com o desenho foi exatamente em um curso de pedagogia, depois de psicanálise. Mas esses dois universos ainda eram muito limitados, porque trazia a análise de desenho no formato muito cartesiano. Isso é aquilo, uma coisa meio engessada. E ainda o é. Por isso que você pode verificar na nossa página da formação depoimentos de psicólogos, de terapeutas de outras e diversas abordagens, não importa, porque eles entendem que através dessa metodologia que desenvolvida e apresentada, a amplitude de possibilidades de análise é extraordinariamente infinita do que simplesmente aquilo que nós aprendemos lá há muitos anos através da psicanálise. É óbvio que se você tem uma fundamentação psicanalítica, vai observar que na minha formação existe muita base psicanalítica, mas que extrapola quando nós começamos a colocar ali no desenho a análise neurocientífica, por exemplo, quando começamos a colocar os elementos sistêmicos, que olha que interessante, não é só ficar observando traços, cores, formatos, mas também, através do desenho, principalmente de um adulto e de uma criança, a gente começa a entender o seguinte: este ser humano que externalizou esse desenho, qual a postura ele está assumindo nesse desenho? Pai, mãe, filho, uma criança, um adulto. Imagina você receber um desenho do seu cliente que é adulto, mas quando você olha para alguns dos elementos daquele desenho, aqueles são elementos completamente infantis. E você vai começar a aprender que isso pode significar e direcionar que ou esse adulto está preso na sua infância, ou esse adulto, de alguma forma, não se desenvolveu, ou estamos diante de um adulto carregando traumas impactantes que foram lá vivenciados na sua infância. Você vai entender também, olha o mundo sistêmico entrando no desenho. Através de um desenho, a gente vai começar a entender a estrutura psíquica do nosso cliente e observar o seguinte: esse cliente ele está vivendo uma máscara, uma sombra, mas o que é máscara, o que é sombra? Tudo isso você vai aprender comigo na formação, e é por isso que essa metodologia ela ultrapassa de uma forma muito, muito gigantesca a análise de desenho, que é fundamentada apenas na psicanálise. Aqui nós vamos muito além, muito profundo. Observe mais uma vez, se você for na página de desenhos, inúmeros depoimentos que tem lá, de alunos que foram impactados durante a apresentação da metodologia. Porque, já posso nesse momento dizer para você, enquanto você estiver participando da formação, eu te garanto que você estará também sendo terapeutizado. Você estará dentro de um processo terapêutico, dentro de um set terapêutico, porque você vai entender o impacto brutal que é que os nossos desenhos revelam. E um diferencial
Mais um diferencial. A formação, ela tem a sua fundamentação científica, que você vai se apropriar, mas você vai perceber que a cada aula você tem uma atividade prática. E essa é a beleza do desenho. Não importa qual é a sua metodologia terapêutica. Ah, Jair, eu sou um hipnoterapeuta, eu sou um psicanalista, eu sou um psicólogo. Não importa. O que importa é que você vai aprender a usar o desenho como uma estratégia dentro dessa metodologia que você já tem aí. Eu te garanto que vai muito profundo, e vai ajudar, inclusive, a sua própria metodologia. Olha que interessante. Dentro da formação, você será instrumentalizado a identificar alegria, confusão, medo, ordem, desordem, indecisão, distorção, ou seja, tudo isso aqui que eu relatei para ficar mais visível para você são elementos da estrutura psíquica do seu cliente. E que muitas vezes, numa anamnese, numa sessão diagnóstica, você fica meio perdido, talvez, sem saber identificar isso, porque você fica preso no discurso verbal. E se o cliente estiver te enganando? Ou mais, ele pode nem ter a intenção de te enganar, mas ele não consegue verbalizar. Na formação, eu relato, também na mentoria, o desenho, eu relato muito isso. Situações delicadíssimas que chegam a terminar a terapia. Pessoas que sofreram abuso sexual na infância, na adolescência. Então, essas pessoas não chegam à vontade, minha gente, para falar sobre isso. Olha que assunto delicadíssimo, não? Então, você pode estar esperando que essa pessoa chegue e te diga, olha, sofreu um abuso. Pode ser que ela consiga verbalizar isso, pode ser que ela não consiga, mas o desenho vai revelar. Quando você solicitar um desenho adequado, você vai entender que o abuso está ali. Inclusive, no meu Instagram, tem algumas postagens revelando isso, né, análise de desenho, onde aparece lá desenho com, identificando suicídio, abusos, né, depressão, tudo isso vai aparecer no elemento desenho. E é impactante a gente saber disso, não? Então, por exemplo, qual o tamanho do desenho em relação ao papel? Aí você pensa, mas eu achava já isso, que desenho era só um desenho. Não. Qual o tamanho do papel que esse desenho, que esse cliente usou? Esse cliente desenhou no papel na horizontal ou na vertical? Você acha que isso não tem informação? Tem informação muito profunda. Isso revela a estrutura psíquica desse cliente. E olha, você nem precisou perguntar a ele. Por quê? Porque ele já trouxe tudo isso no papel, num desenho que você solicitou, o que vai aprender a solicitar, tá? Continuando aqui no campo sistêmico, dentro de um desenho você vai entender onde está a força masculina e feminina desse cliente, ou se está invertido, ou se esse cliente não recebeu adequadamente a força do masculino ou a força do feminino. A gente vai identificar de uma forma muito clara quando, por exemplo, uma criança que conviveu sem o pai, por exemplo. Então, talvez a mãe tentou ser os dois, né? Ser pai e mãe. Só que nesse tentar ser pai e mãe, muitas vezes a mãe não é nem pai nem mãe. E isso a gente descobre no desenho, como isso impacta a vida desse cliente. Olha, esse cliente, ele nem verbalizou isso para você, mas você já está enxergando tudo. Onde está o nível de maldade, de inocência desse cliente? Quais obstáculos ele encara na vida? Tudo isso o desenho revela, sem uma palavra sequer que o cliente vai trazer para você. Percebe como é profundo tudo isso? Então, saber analisar e interpretar desenhos dentro de um processo terapêutico é colocar você, terapeuta, em um outro patamar, em um outro nível, em uma outra perspectiva terapêutica. Nas mentorias que nós realizamos a cada 15 dias ao vivo, e olha que coisa importantíssima. Além da formação, que é claro que você vai comprar, vai ter acesso, vai estudar, você vai ter um encontro comigo a cada 15 dias. E além de participar do grupo, nós temos um grupo no WhatsApp vivo, onde você, terapeuta, no atendimento, pode solicitar um desenho do cliente e pode ter alguma dificuldade, quer uma ajuda, uma orientação, você coloca lá no grupo nosso. E todos os seus colegas colaboram. É lindo de se ver isso, não? Se você ainda não viu isso, como funciona, eu te oriento a pedir à equipe, nossa, que eles vão certamente te mostrar um vídeo, ou alguns vídeos, em que no grupo recebemos desenhos de colegas terapeutas e começamos a ajudar um ao outro. E eu dou a minha palavra final no sentido de deixar vocês trabalharem, porque isso exercita, né? Mas eu estou lá no grupo. Então veja que suporte que talvez você não encontre. Não é só fazer um curso, não é só um curso. Eu tenho defendido que isso é uma mudança de mentalidade na terapia. É um outro patamar, é um outro perfil de terapeuta
que se apropria dessa informação. E quem não tem essa informação, sinto dizer, mas é uma verdade que eu preciso dizer para você. Você está num nível muito iniciante, muito incipiente ainda, um nível que não aprofunda nas questões específicas. Eu costumo dizer, na minha formação de terapia, inclusive, o seguinte: o primeiro passo, numa sessão de anamnese, numa sessão diagnóstica do cliente, é nós compreendermos a estrutura cognitiva e psíquica desse cliente. E vai por mim. Muitas vezes eu escuto já de terapeutas atuantes a seguinte pergunta: mas o que é uma estrutura cognitiva e psíquica, Jailson, de uma pessoa ou de um cliente? Então, veja, esse terapeuta não sabe que isso existe. Então, o que é que ele está fazendo? Ele só está repetindo técnicas, aplicando ou replicando técnicas. Ele não está sabendo lidar de forma individualizada com o cliente. Cada ser humano é único, minha gente. Somos seres únicos. Possuímos nossas peculiaridades, forma diferente de nos relacionarmos com nossos traumas. Então, algo que funciona com o meu cliente que atendi hoje pela manhã pode não funcionar de forma nenhuma com o meu cliente de hoje à tarde. Significa dizer que eu sou um mau terapeuta? Não. Significa dizer que eu preciso saber outras formas de ajudar também esse cliente da tarde, porque ele é um ser humano único, diferente daquele da manhã. Compreende? Então, estarmos aqui falando sobre análise de desenho é trazer você para o universo profundo de saber lidar com esses clientes e saber definir qual a linha terapêutica que você vai adotar a partir disso. O desenho vai te ajudar a dar um norte imenso. E aqui eu te trago alguns elementos reais. Esses são desenhos que eu retirei do nosso grupo de apoio da mentoria lá no WhatsApp. Só para você entender. Então, são terapeutas que foram lá, na vida real, foram atender e começaram a solicitar desenhos, e começaram a receber desenhos. Em algum momento precisaram de ajuda. Eles não estarão desamparados. Estarão dentro do curso, mas também dentro de uma estrutura de mentoria, através do grupo do WhatsApp e através de encontros quinzenais ao vivo. A gente faz análise ao vivo, na hora, do desenho. Então, aqui, por exemplo, nós temos um desenho de uma criança. Uma criança que está vivenciando. Se não me engano, ela tem 8 ou 9 anos. Mas ela já está aqui de uma forma muito enfática, representando que ela não está recebendo a força e a energia masculina e paterna como deveria. Porque tem um elemento que está fora do lugar aqui. Eu já te digo que elemento é esse. É o nosso amigo Sol. O Sol está fora do lugar. E você vai aprender comigo na formação que o Sol representa a força e energia masculina e paterna. E a gente vai aprender a ler em que lugar esse Sol está no desenho e como isso impacta a vida dessa criança. Então começamos a entender aqui que nesse desenho há uma ausência que impactou emocionalmente essa criança, que é a ausência paterna. E é por isso que essa criança precisa de ajuda, e é por isso que a mãe procurou o terapeuta para ajudar o seu filho. Mas a mãe não sabe o porquê. O terapeuta, agora, de imediato, já entendeu. Essa criança está sofrendo com ausência paterna. Tem pai, mas o pai não é presente. E talvez a criança não consiga, minha gente, cognitivamente, verbalizar isso. Percebe? O terapeuta, e assim a mamãe também dele, não pode esperar que essa criança tenha estrutura cognitiva de sentar e dizer o que está lhe afligindo, o que está lhe causando dor, sofrimento. Não. O desenho revela. Perfeitamente o desenho revela. Próximo desenho. Olha que interessante. Aqui é um desenho de uma adolescente. E você vai começar a aprender o que significa, por exemplo, uma casa cujo telhado não possui muitos detalhes. Uma casa que não possui janela, que é o caso dessa aqui, ali, você vai entender depois que é uma chaminé. Você vai entender aqui, por exemplo, porque nós temos uma adolescente com os braços para cima e não para baixo, não para frente. Olha que informação. Olha quem está dentro da casa. Você consegue perceber nesse desenho alegria ou tristeza, medo, raiva. Percebe? Está tudo em um simples desenho. De novo, essa adolescente com dificuldades de comunicação, não porque ela não sabe falar, mas porque o trauma já impactou isso. A mãe procura a ajuda do terapeuta, e se o terapeuta não sabe lidar com essas questões, sinto muito.
ele está atrasado do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de sete terapêutico. Porque, de novo, se essa criança não fala com a mãe, ela não vai falar possivelmente com o terapeuta, e o terapeuta vai dizer que essa criança, esse adolescente e esse cliente não se permitiu, porque ele veio para a sessão e não falou. Mas olha aqui no desenho. E eu costumo ensinar a vocês, terapeutas, o seguinte: na maioria das vezes, no desenho, a pessoa nem está mais falando, ela está gritando, socorro, me ajuda. Nem ela sabe, nem os pais, nem a família, mas você, terapeuta, é fundamental que você saiba, porque talvez você seja a única pessoa que poderá interpretar o que o sistema nervoso dessa criança, desse adulto, desse adolescente, desse idoso, não importa, desse cliente quer dizer. Talvez ele já tenha passado por inúmeros ou diversos profissionais e ninguém conseguiu se conectar com ele. Talvez seja você, sabendo analisar e interpretar desenhos, que vai criar essa oportunidade em sua vida. E aqui chegamos ao terceiro desenho, que é impactante, e eu posso adiantar para você que é um desenho de um ser humano depressivo, um ser humano que sofreu uma ruptura brutal em um determinado momento da vida. E quando o terapeuta, orientado por nós, solicitou ao cliente um desenho que representasse sua vida, olha o que veio para cá: um rasgo, uma ruptura, um conflito psíquico que brutal. Exatamente, posso adiantar, e esse é um cliente que sofre de depressão e buscou a terapia e o terapeuta como uma forma de ajuda, só que ele já havia passado por diversos terapeutas. E os terapeutas diziam que, como ele não falava, como ele não queria externalizar, não tinha como ajudá-lo. E essa cliente, essa terapeuta conseguiu se identificar, se conectar com esse cliente usando aqui um desenho. Percebe o potencial de tudo isso? São vidas, são vidas. Voltando aqui para falar diretamente com você. Saber analisar e interpretar emocionalmente desenho não é só uma metodologia, uma técnica, mas é uma modalidade de salvar vidas. Tenho dito isso aos terapeutas e a todos aqueles que têm se conectado conosco. Você vai para um outro patamar de compreensão, de conexão, de sensibilidade, saber lidar com tudo isso. E o que mais os colegas terapeutas dizem quando iniciam a formação é um conhecimento tão profundo, mas ao mesmo tempo tão prático de ser colocado em ação. O que mais você vai escutar dos seus colegas no grupo, sabe o que é? Você vai começar a fazer o curso. Na primeira aula, você já vai saindo aplicando o desenho com quem você conhece. Porque é extraordinário descobrir isso mesmo. O que a sua assinatura fala sobre você? Já pensou nisso? Como você assina? Você vai ter acesso a essa informação já na primeira aula comigo da formação. Você acha que desenho é só desenhar uma casinha, uma árvore, uma ponte? Nossa caligrafia é um desenho. Já percebeu isso? Nós desenhamos. É uma linguagem desenhada. A escrita é uma linguagem desenhada. Percebe tudo isso? Então, o que eu posso te dizer nesse momento, se você chegou até aqui? Estar conosco é entrar no ecossistema fundamentado das neurociências no conhecimento sistêmico. Por isso que o nome do nosso instituto é Instituto Neuro, de Neurociência, e Sistêmico do Conhecimento Sistêmico. Você vai entender a profundidade do que isso significa ao lidar com uma formação como essa, que é uma formação que vai te colocar adentro, né, desse universo impactante neurosistêmico que nós temos a oferecer. Não é só um curso, é uma possibilidade de você iniciar a sua jornada dentro de uma comunidade de estudo. Então, além do curso, é o único que você vai ter um acompanhamento que chamamos de mentoria em análise de desenhos. A cada 15 dias, temos encontros ao vivo, fazendo análise, discutindo, e você estará inserido também no grupo do WhatsApp, que é um grupo vivo, lá com centenas de terapeutas já formados e que vão te ajudar ainda mais a aprender. Como é uma metodologia aberta, você vai ter lá médicos, terapeutas, né, psiquiatras, muitos psicólogos, psicanalistas, professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, neuropsicólogos, todos que foram nossos alunos estarão lá na mesma comunidade em que você poderá trocar essa experiência. Então, meu desejo é que em breve eu possa te ver ao vivo
E quem sabe você falar para mim o seguinte: olha, Jailson, eu assisti aquele vídeo seu inicial e decidi estar aqui. Vai ser uma honra muito grande eu poder falar diretamente contigo nas nossas sessões de mentoria ao vivo. Se fez sentido para você tudo isso que nós falamos até aqui, entre em contato aqui com a nossa equipe através do WhatsApp, através do meu Instagram. Estamos prontos para te acolher e possibilitar que você adentre no universo neurosistêmico. Forte abraço para você, um abraço de almas e vamos evoluir para ajudar muitas pessoas lá fora. Se cuidem e até breve, ao vivo.